pessoal. Nesta aula vamos falar um pouco sobre a parte física do computador. A ideia aqui é vocês terem uma noção de quais são os elementos que compõem o computador, qual a função de cada um deles. Com essa ideia de funcionamento e quais são os elementos, vocês vão ter uma noção melhor de como o computador realmente funciona e o que é que vocês podem fazer para tirar um maior aproveitamento da máquina que vocês possuem ou até da máquina que vocês gostariam de configurá-la. Ok? Então, vamos para lá. Quais são as funções do computador? As principais funções dele são processar, armazenar, movimentar e controlar dados. Na parte de processamento é a utilização dos processos, dos programas, sua execução como um todo, tá? Armazenar os dados, trabalhar com dados, certo? E não perder uma boa parte do que se trabalha. E a movimentação é toda essa comunicação do dado entre as partes internas do computador e entre computadores e entre o computador e as pessoas que estão sendo utilizando, tá? E a parte de controle, como controlar todos esses elementos. Nessa parte aqui, vemos um pouco sobre as partes físicas do computador, como periféricos, que vão estar aqui como a tela, o mouse, o teclado, o roteador, o modem, certo? Entre outros vários elementos. A parte interna que você trabalha no computador seria qual a parte de armazenamento eu tenho, desde o que é trabalhado dentro da minha RAM, até o que será armazenado a longo prazo, através do meu HD, dos CDs, etc, tá? Como é que o processador trabalha e se comunica com todos esses elementos? Os componentes básicos, como eu comentei um pouco no slide anterior, são processador, memória, os periféricos e barramento. Barramento é a parte de comunicação. Na parte do processador, nós temos o processador principal e pode ter também alguns processadores auxiliares, certo? Como nesse caso daqui, eu estou apresentando a CPU, que vai ser o cérebro do computador, né? Ela que vai controlar todos os elementos e fazer o processamento das instruções, que são o que é que cada programa faz, certo? Todas as partes, todas as pequenas funcionalidades, a implementação dela, a gente vai chamar de instruções, essa pequena parte, como processadores auxiliares, como a GPU, que é um processador dedicado ao tratamento de imagem, tá? E que ajuda em vocês quando trabalham com muita manipulação de vídeo, de imagens, jogos, etc. O processador, ou microprocessador também, ele é um circuito integrado, tá? Que é considerado o cérebro do computador. É ele que vai buscar na memória todas as instruções e executá-las, certo? E vai ser responsável também pela comunicação com todos os outros elementos de hardware do computador, certo? Para ele conseguir executar um programa, ele precisa executar instruções. O que seria isso? As instruções, o conjunto de instruções, são as informações que eu preciso para dizer como aquele programa vai funcionar. Se vai existir algum tipo de soma, se vai ter uma necessidade de acessar algum dispositivo externo, etc. Certo? Então, esse processamento, esse ciclo dessa instrução é o que vai definir como ele vai trabalhar. A arquitetura básica do computador, certo? Que ele vai ser composto por entrada, saída, a unidade de controle, que está aqui em cima, os registradores e a unidade lógica e aritmética, que vai fazer a execução em si das operações, uma memória interna, uma memória cache, certo? E as memórias externas. A unidade de controle, ele assume o papel principal no computador para controlar todas as ações dele. A unidade lógica aritmética, como eu comentei, ele vai assumir a operação, a execução de todas as instruções. Os registradores são uma memória interna também, que vai armazenar os dados que eu vou utilizar naquele momento. E a cache, outra memória que pode ser interna ou externa, tá? É comum termos mais de um nível de cache, onde um dos níveis está dentro do processador e outros estão externos, certo? Essa cache vai fazer com que o meu desempenho seja melhor, porque meu acesso à memória vai ser mais rápido. Nessa memória interna só vai ter uma pequena parte das instruções e dos dados necessários para a execução. Okay? E quão rápido meu computador pode ser? Existem N maneiras de definir
a questão de desempenho. Uma delas, que é a mais conhecida, é o clock. O clock é um circuito oscilador que vai definir qual é a velocidade de execução das minhas instruções, certo? Não é exatamente o quão lento ele vai ser. Essa velocidade ela vai fazer com que todos os elementos de hardware sejam sincronizados. Na execução de processamento, entre outros tipos de execuções dentro de hardware, eu preciso sincronizá-los, senão os dados vão ser trabalhados de forma incorreta, tá? Numa sequência que pode ser incorreta. Ou seja, essa função de conseguir sincronizar e dar tempo suficiente para eu executar uma parte ou uma instrução inteira, isso vai me definir a minha frequência ou tempo de execução que eu vou estar trabalhando, e com esse tempo de execução, qual é a frequência com que eu consigo executar, que vai ser esse clock, que normalmente ele vai ser medido em hertz ou megahertz. Tá? Um exemplo do clock, onde o processador com médio com 2,8 GHz, tá? Isso é uma taxa de processamento bem comum, um elemento relativamente básico. Se eu considerar essa taxa de processamento, significa que eu vou executar que o ciclo do relógio ele vai ser do tamanho de 3,57 vezes 10 a menos 10 segundos, certo? Ou seja, algo equivalente a 0,35 nanosegundos. Traduzindo, um piscar de olhos, quando leva cerca de 100 milésimos de segundo, um processador simples como esse, ele vai conseguir executar cerca de 1 bilhão de instruções. Okay? Para vocês terem uma noção do quanto um processador ele realmente trabalha. E para executar cada uma dessas instruções, ele precisa executar um ciclo, onde ele vai buscar a instrução, depois decodificar, que é saber que instrução é essa que vai ser executada, carregar os dados ou os operadores dela, executar a operação propriamente dita e armazenar esse meu resultado, certo? Quando eu executo toda essa parte, eu estou executando apenas uma instrução, uma única definição do que deve ser feito dentro do meu programa. E a execução do programa inteiro significa que eu vou precisar executar esse ciclo N vezes, milhões de vezes para a execução do programa. Na primeira parte, que é a busca da instrução, o processador ele vai buscar na minha memória qual é a instrução a ser executada, certo? Para poder conseguir levá-lo para decodificação. Nessa decodificação, ele identifica o que é que aquela instrução deve fazer e onde vão estar os elementos que vão compor os dados para a execução. Quando esses elementos são identificados, eu vou carregá-los da memória, tá? Nos registradores internos, para o acesso ser mais rápido. Depois de carregar os operadores, o processador ele vai executar a operação dentro da unidade lógica aritmética e armazenar o resultado dentro dos meus registradores ou na minha memória. Finalizada essa execução, começamos novamente. Então, um exemplo, se o processador tiver uma instrução, um programa tiver uma instrução específica, que faz um cálculo matemático para pegar a informação do meu teclado, certo? E executar essa operação, o que o processador faria é basicamente o seguinte: vamos dizer que o processador ele já executou as instruções, que normalmente é um conjunto de instruções, para conseguir ler do teclado o que foi digitado, que vai ser esse valor daqui, que é 10 mais 20 vezes 2, certo? Isso daqui. O que é que ele vai fazer? A unidade de processamento, o processador, ele vai receber esses dados e vai identificar quais são as operações. Então, eu tenho primeiro a operação de multiplicação para ser resolvida, certo? Então, ele vai pegar essa operação de multiplicação e identificar quais são os dados que vão ser trabalhados para operação de multiplicação, vai realizar essa multiplicação, o resultado dele vai ser armazenado dentro dos registradores, e para a próxima instrução ele vai pegar uma soma com os dados do que estava no registrador, que foi o resultado dessa primeira parte, mais os 10, chegando então ao valor 50, e esse sim vai ser armazenado na memória e depois apresentado em algum dispositivo de saída, que pode ser um arquivo ou pode ser a tela do meu computador. Certo? Aqui está um exemplo de alguns processadores do mercado. Vocês devem conhecer, especialmente os processadores da Intel e da AMD, né, que são os mais fortes dentro do mercado de processadores para computador pessoal. Okay? A questão de
qual é o melhor vai depender muito do tipo de trabalho que você faz, o quanto você usa o computador ou a capacidade de processamento e armazenamento dele, tá? Mas processadores dessas duas marcas são muito bons. A AMD ela passou por um bom tempo sendo conhecida como um processador não tão bom como o da Intel, mas isso foi devido a um erro de projeto que meio que manchou o nome da AMD, mas isso não significa que ela é ruim, certo? Na verdade, não, ela não, até em alguns pontos ela foi pioneira em algumas modificações, em algumas arquiteturas novas dentro do meu mercado de processadores, certo? E para eu escolher esse processador, quais são os fatores que vão ser relevantes? Os principais fatores são esses que estão apresentados aqui, onde o clock vai definir qual é a velocidade do processamento. Um alto clock vai ser a maior probabilidade de um melhor desempenho dentro desse processamento, certo? Um outro elemento que deve ser identificado é o número de núcleos. Quando a gente fala do Core i7, Core i5, isso significa que eu tenho processadores com mais de um núcleo de processamento, ou seja, uma ideia de como se eu tivesse vários processadores dentro de um único, certo? Então, quanto mais núcleos de processamento, também eu tenho uma tendência a ter um desempenho maior, porque aumenta a quantidade de dados e instruções que podem ser executadas em paralelo. O terceiro elemento é a memória cache. Lembra quando eu falei um pouquinho da arquitetura interna? Eu disse que existe, além dos registradores, a memória cache que pode ser armazenada dentro dele, certo? Essa memória cache, ela vai garantir que o processamento seja mais rápido. Como é que ela vai garantir isso? Porque existe um gargalo muito grande entre a taxa de processamento do meu processador e o tempo de acesso a essa memória. O tempo de acesso é muito maior do que o processamento de uma instrução. Então, quanto melhor, eu tiver uma memória mais rápida e mais próxima do meu processador, mais rápido ele consegue pegar os dados para executar a instrução e menos tempo ele vai perder em esperar que o dado esteja disponível, certo? E o objetivo. Que tipo de tarefa você usa? O que é que você usa o computador, certo? É para jogar? É para escrever textos? Para navegar na internet? Para trabalhar com vídeo? Então, isso vai definir muito qual o tipo de processador. O que é que eu estou precisando mais? Se é processamento, se é memória, se eu preciso de processadores dedicados à parte gráfica, certo? Então, tem uma N requisitos para definir o que é que precisa ser escolhido para o meu processador. Dúvidas com relação a essa parte introdutória, dessa parte de hardware, de conhecimento. Se tiverem, me procurem ou participem das aulas também, das síncronas, que a gente pode discutir essas dúvidas de vocês, tá? Então, tchau, tchau. Próxima aula.